Nós temos diversos tipos de literatura. Nós podemos escrever romance, que é um texto mais longo, com diversas páginas, um livro de 100 e tantas páginas para cima é um romance. Você pode escrever uma novela, que é uma prosa um pouco menor, mas que é maior que um conto. O conto é uma escrita, é uma história mais breve. Como eu disse na outra aula, hoje não se escreve coisas muito longas, porque a nossa memória está acostumada com coisas mais breves. Então, o conto normalmente tem assim até 2 páginas, 3 páginas digitadas em tamanho 12, mais ou menos isso. Mas tem a crônica, e a crônica é uma outra escrita, é um outro formato. Qual é a diferença da crônica para o conto? Bom, o conto é uma história que você inventa e que você pode contar em primeira pessoa, eu estou narrando, ou você pode contá-la em terceira pessoa, você está contando daqui que aconteceu lá com o Guilherme, com a Juliana ou com quem quer que seja. Ou você pode entremear, um pouco eu, narrador, vou contar, outro pouco o personagem vai falar. Não tem problema. Tudo ficção. A crônica, ela é sempre em primeira pessoa. Eu estou falando de algo. Então, eu costumo começar as minhas crônicas dando uma opinião sobre determinado assunto. Por exemplo, vamos falar da Lan House, dos games. Eu poderia começar uma crônica dizendo: eu, Almeri, eu nunca joguei numa Lan House, porque eu não sei jogar. Eu não sei nem manipular os videogames que os meus netos brincam. Eu não sei fazer isso. Mas os games hoje são uma moda internacional que todas as pessoas gostam. Aí eu conto uma história daquilo ali. Eu estou fazendo uma crônica. Primeiro eu fiz aquela introdução dizendo que eu não sei jogar, que os games hoje são uma realidade no mundo todo, que existem campeonatos de game no mundo todo. Aí, no meio da minha crônica, eu vou dizer: está acontecendo em Osório, no mês de julho, um campeonato internacional de games. Todos os jovens de todas as escolas pararam suas aulas para participarem do campeonato internacional de games. É um movimento incrível na cidade, tem carros com placas de todas as cidades, tem voos fretados de helicópteros que vêm para Osório trazerem os competidores. É um grande acontecimento na cidade de Osório, o Campeonato Internacional de Games. Aí, para finalizar a minha crônica, eu digo: os games que no meu tempo não se conhecia, hoje movimentam a economia da cidade de Osório e do Rio Grande do Sul e do Brasil. O movimento de pessoas que andou por Osório durante o campeonato foram de 10.000 pessoas por noite nos locais onde estavam acontecendo as competições. Vê-se logo que os games são o entretenimento do futuro. Esperemos que Osório continue jogando e incentivando os seus jovens a jogarem games. Ponto. Isso é uma crônica. Eu falei do fato, generalizadamente, contei um fato e dei a minha opinião final. É mais ou menos nesse ritmo que escreve-se as crônicas. As crônicas são a opinião da gente sobre algum assunto. Claro que essa nossa opinião, ela precisa ter embasamento. Eu não posso fazer uma crônica mentirosa, dizendo coisas inverídicas. Eu preciso falar sobre determinado assunto com algum conhecimento sobre ele.
Então, se eu não conheço nada sobre games, eu vou ler um pouco, vou saber o que está rolando, como é que os games estão acontecendo no mundo, para eu poder fazer uma crônica sobre games. Mas eu não posso inventar, dizer que qualquer coisa sobre games que não sejam verdadeiras, porque a crônica, ela é algo verdade. E ela é crônica porque o Cronos é o deus do tempo na mitologia grega. Então, crônica quer dizer algo que está acontecendo agora, que ela é temporal. Então, a crônica que eu escrevo hoje, dificilmente eu vou poder publicá-la daqui 15 dias, porque a crônica é algo que acontece naquele momento. É o tempo, é o Cronos. Eu tenho um livro escrito de crônicas, mas aí você tem que ser muito esperto para escrever crônicas com assuntos que não se perdem no tempo. Assuntos que não ficam velhos. São assuntos que não prescrevem. Então você vai contar histórias que ao longo da humanidade continuam acontecendo. Você vai falar de assuntos que com o passar dos tempos e dos anos, ele não morre. Ele não é assunto vencido. Então, assim, você pode escrever, eu posso até num momento qualquer publicar para vocês alguma das crônicas que nós publicamos num livro que se escreveu em grupo. Os meus livros sempre são em grupo. Eu escrevo com outras pessoas juntas comigo. E tem muitas crônicas interessantes. E você vai falar de quaisquer coisas. Uma vez eu falei da solidão do elevador e dos pensamentos que costumam permear a nossa mente quando a gente está num elevador, subindo um andar muito alto e dentro do elevador tem outra pessoa. E tudo aquilo que a gente fica pensando sobre ela. Quem é ela? O que ela faz? Do que ela gosta? Às vezes você sente o perfume dela. No meu conto, eu senti o perfume. E você morre de vontade de puxar um assunto, mas às vezes você teme ser inconveniente, às vezes você tem coragem e fala. E eu fiz isso inspirada numa peça que eu assisti, que chamava Quinto Andar, por Favor, que era uma história de um casal, de um rapaz que estava no elevador, e a moça entra no elevador muito apressada, se abanando, suada, porque veio correndo, e quando ela entra no elevador, o elevador sobe meio andar e tranca. E toda a história acontece com aquele elevador trancado e eles dois dentro do elevador. Aí chega uma hora que eles começam a conversar, que eles puxam assuntos, que eles começam a descobrir sobre o outro. Aí eles brigam, ela briga muito com ele, depois eles namoram, depois eles se odeiam. Acontece de tudo naquela viagem do elevador. É Quinto Andar, por Favor, o nome dessa peça. E a partir dela eu me inspirei para escrever uma crônica sobre o que se vive dentro de um elevador. E a crônica é algo que dá conta de muitas das nossas ansiedades. Claro que aí, normalmente, essa crônica vai ter data. Você vai escrever uma coisa que está acontecendo hoje. Por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento de pandemia. Todo mundo está trancado dentro de casa, sem poder ir ao cinema, sem poder ir ao teatro, sem poder ir ao futebol, sem poder jogar futebol, sem poder ir para o palco fazer teatro, sem poder fazer quase nada. Nem reunião de família a gente pode fazer, né? Então, se eu vou escrever uma crônica hoje, eu vou dar essa nuance, essa realidade que eu estou vivendo e que o mundo inteiro está vivendo. E eu tenho escrito bastante sobre isso, porque penso que é nossa obrigação, inclusive, deixar coisas escritas sobre o que estamos vivendo neste que é um momento que só se viveu igual a 100 anos atrás. Mais de 100 anos. Mas esse assunto vai prescrever, porque daqui a algum tempo não terá mais pandemia. E nós estaremos na rua de novo, jogando futebol, assistindo ao teatro, indo ao cinema e tudo mais. Mas eu posso escrever hoje sobre isso. Hoje faz sentido.
Então, a crônica é muito legal para a gente opinar, para a gente pensar sobre o momento presente, refletir sobre ele e se manifestar sobre ele. Escreva uma crônica. Nossa próxima aula nós vamos escrever uma crônica. Uma boa tarde a todos.